Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Nós do Estúdio Aula pedimos desculpas pela queda da internet e pela interrupção do nosso aulão da Dupla ao vivo, tá? O que está acontecendo agora? Nós continuamos aqui nesse dia 1/6, tá? Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos aqui, eu e o professor Acácio, gravando as aulas, que essas aulas serão disponibilizadas para vocês. Vocês estão assistindo agora somente por esse motivo. Então, por que nós fazemos isso? Porque nós temos o compromisso com vocês, com os alunos. Porque juntos vamos passar. Essa é a nossa campanha e essa é a nossa missão. Então a gente está aqui e continua nessa mesma batalha, que agora não vamos ter problema de conexão ao vivo, tá? Vai ficar disponibilizado esse vídeo para vocês, certinho? Então vamos lá dando continuidade. Quem não viu o nosso conteúdo vai ter mais uma chance de ver. E eu vou tocar pontualmente nas mesmas 4 questões, tudo de novo, tá? Novamente a gente vai abordar cada uma ponto a ponto, certinho? Então joga na tela, André, pra gente, por favor. Vamos lá. Temos o nosso conteúdo de física para o CBMDF. Essas aulas aqui são as aulas do curso presencial, tá? Dividida em 3 módulos: Física 1, Mecânica Clássica, Física 2, que é Física Térmica, e Física 3, que é Teoria Eletromagnética, Eletromagnetismo. Então, num total de 13 aulas aqui, tá? Para abordar todo o conteúdo do nosso edital, que muito provável será esse. Acredito que poucos pontos serão distintos dos pontos que estamos estudando aqui já, tá? Há muito tempo. E esses pontos extras no edital serão tratados também de forma pontual e particular, certinho? Beleza? Então, essa é a nossa ideia básica, né? Abordar esse conteúdo que é um conteúdo padrão, para quando o edital sair, a gente tocar, pincelar nos pontos que talvez não estejam dentro desse conteúdo que a gente está abordando aqui com vocês, certo? Então, dito o que foi dito, vamos abordar as questões novamente e resolvê-las, tá? Joga, Andrezão, na tela pra gente resolver essas questões todas, tá? Então a primeira questão é a nossa questão do IDECAM, professor de Ciências, Minas Gerais. Eu coloco aqui nível CFO, tá? Curso de Formações de Oficiais. Por quê? Porque ela é uma questão que é mais elaborada, precisa de um raciocínio mais elaborado para resolvê-la, tá? Vamos lê-la rapidamente. Uma pessoa salta... uma pessoa no alto de um prédio lançou um objeto verticalmente para baixo com velocidade inicial, uma velocidade de 7 metros por segundo. O tempo em que o objeto atinge o solo, ou seja, o tempo de queda do objeto lá do topo do prédio até o solo, é de 3 segundos. Considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e desconsiderando a altura da pessoa. Ou seja, a banca quer dizer o seguinte, ó, você tem uma pessoa lá no topo do prédio e foi essa pessoa que arremessou esse objeto com velocidade inicial igual a 0. No cálculo que nós iremos fazer, desconsidere a altura da pessoa, ou seja, é como se o objeto estivesse sendo lançado do mesmo nível do prédio, que no caso aqui é a posição inicial do objeto. Esse objeto vai cair até chegar aqui, ó, ao solo, num tempo de quanto? A banca disse, o tempo de queda é de 3 segundos. E aqui, no nível do solo, que eu vou riscar para identificar o solo, é a nossa posição final. Tá aqui, ó, posição final, certinho? Trata-se de um movimento submetido à aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, que é constante. O que isso nos diz? Isso nos diz que estamos diante de um movimento retilíneo uniformemente variado. Essa é uma das características do movimento retilíneo uniformemente variado. E nós vimos no nosso curso presencial e na nossa videoaula que vocês podem comprar tanto o pacote individual só de física como o pacote para o CBMDF no Estúdio Aulas, nós vimos que no MRUV nós temos 3
três equações básicas. A primeira, a função horária da velocidade. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Nós temos no MRUV também a função horária do deslocamento. A posição final do objeto é igual à sua posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E a última equação, que é a equação de Torricelli, nos diz que a velocidade final ao quadrado atingida pelo objeto ao tocar o solo é igual à sua velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Opa! A banca nos deu três informações pertinentes. A velocidade inicial do objeto quando foi lançado lá de cima do prédio, o tempo de queda do objeto lá do topo do prédio até o solo e a aceleração da gravidade, que aqui é constante, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que a banca pede? Lá no nosso exemplo, vou desenhá-lo rapidamente aqui, ó. Eu tinha o prédio, a banca quer a velocidade do objeto aqui, ó, ao tocar o solo e a altura do prédio. A altura do prédio é a diferença entre a posição inicial do objeto e a posição final. Errei aqui, ó. Posição final, beleza? Posição final menos posição inicial. Esta é a altura do prédio. Eu olho para essa situação que a banca me coloca e olho para as equações do MRUV e vejo que esta primeira equação aqui, ó, que é a função horária da velocidade, tem todas as suas informações no que foi fornecido pela banca. Eu vou e aplico a equação número 1. Velocidade final atingida pelo corpo é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração, que nesse caso é a aceleração da gravidade, vezes o tempo de queda, que é de 3 segundos. Então, a velocidade final é 7 mais 30, que é 3 vezes 10. Então, a velocidade do objeto ao tocar ao solo não é mais uma interrogação. Nós sabemos, é 37 metros por segundo. Aqui é 37 metros por segundo. O que a banca quer mais? A altura do prédio. Eu vou e aplico a equação número 2, porque eu percebo que ela tem as informações que a banca me deu. Ó, aqui foi o IDECAM, a IDECAM, que é a banca, foi a IDECAM que forneceu, tá? Então, eu tenho a velocidade inicial, tá aqui, tenho o tempo, tá aqui, tenho a aceleração, que é a aceleração da gravidade, está aqui, e tenho o tempo de queda, que está aqui. Eu aplico a equação número 2. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes tempo ao quadrado. Substituo. Antes disso, eu penso o seguinte: a posição inicial do meu objeto, que é essa daqui, ó, está do lado direito da equação. Eu passo para o lado esquerdo, ó. Posição final menos posição inicial é velocidade inicial vezes tempo mais meio da aceleração vezes tempo ao quadrado. Nós já vimos que posição final menos posição inicial é exatamente a altura do prédio. Eu substituo. A altura do prédio é velocidade inicial vezes tempo mais meio da aceleração vezes tempo ao quadrado. Substituo os valores que eu já tenho. A velocidade inicial é de 7 metros por segundo, o tempo é de 3 segundos, mais meio vezes a aceleração. Esse corpo aqui, ó, que cai, está submetido a uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, vezes o tempo de queda, que é 3 ao quadrado aqui no caso, certo? Então eu tenho que a altura do prédio é igual a 7 vezes 3, 21. 10 por 2 dá 5, 3 ao quadrado dá 9.
21 mais 9 vezes 5, 45. A altura do meu prédio é de 66 metros. Pronto, eu tenho que a velocidade final atingida pelo objeto é de 37 metros por segundo. E a altura do prédio, desconsiderando a altura da pessoa, é de 66 metros. 66 metros, 37 metros por segundo. Letra D, de destemido, certo? Que é o que você é. Estude aí, torne-se esse aluno destemido. É o aluno que não tem medo e que enfrenta as questões. Volta para mim, por favor, André. Então deu a letra D, de destemido, que é o que você é, certinho? Estude, seja destemido, vai ser aquele aluno que vai resolver a questão e não tem medo dela, beleza? Então resolvemos a primeira questão. Vamos fazer uma questão de Física 2, vamos tratar do princípio da igualdade das trocas de calor, certinho? Joga na tela, André, por favor. Vamos lá, professor de física, aqui foi professor de física, ó. Essa questão, ela foi anulada, tá? Lá na banca EDECAN, tá? Em 2014. O que eu fiz? Como esse conteúdo é de interesse, eu alterei o gabarito para ter a resposta certa. Pronto, só isso. O que importa é o que a banca trouxe de teoria. Resposta só interessa a você, aluno, depois que fez a prova, certo? Antes da prova, o que interessa a você é o conteúdo que a banca aborda. Depois da prova, que o que interessa a você é só a resposta que você marcou. Então se prepare dessa forma, tá? Vamos lá então. Num recipiente em que se encontram 500 gramas de um certo líquido, tá aqui, ó. Esse é o meu recipiente e dentro dele tem 500 gramas de um certo líquido a 90 graus Celsius. Então a temperatura aqui deste líquido no recipiente, 90 graus Celsius. E o que eu faço? Foi colocado um objeto de massa 200 gramas. Eu coloquei esse bloco aqui, ó. Coloquei ele dentro do meu líquido de 200 gramas a uma temperatura de 30 graus Celsius. O que aconteceu, professor? Intuitivamente, o que vocês acham que aconteceu? A temperatura aumentou para 120 graus Celsius? Não, vocês já sabem o que aconteceu, né? O sistema entrou em equilíbrio térmico, que é o que a banca diz, ó. Se o equilíbrio térmico, importantíssimo esse conceito, aconteceu a 60 graus Celsius. Então eu tenho meu recipiente com o meu líquido e agora existe mais uma coisa nesse meu sistema, é o meu cubo que está lá dentro, tá? Esse equilíbrio térmico aconteceu a 60 graus Celsius, ou seja, o corpo de maior temperatura, que é o líquido, forneceu calor, cedeu calor para o corpo de menor temperatura, que é o bloco. E o bloco, nesse caso, recebeu o calor, tá? Certinho? E entrou em equilíbrio térmico a 60 graus Celsius, que é a nossa temperatura de equilíbrio, 60 graus Celsius. Vamos lá? Vamos ver os itens? Não, minto, né? O que ele quer, na verdade? Então, a razão entre o calor específico da substância que constitui esse corpo, vou chamar esse calor específico de CS, calor específico da substância. E o calor específico do líquido, tá aqui, ó, vou chamar ele de CL, calor específico do líquido. Ele quer a razão entre o calor específico da substância e o calor específico do líquido. Quanto que vale essa razão entre o calor específico da substância e o calor específico do líquido? É aqui que entra o princípio importante que eu disse para vocês, que é o princípio da igualdade das trocas de calor. O que esse princípio nos diz? Ele nos diz o seguinte: o somatório de todo o calor que foi recebido por um corpo,
mais o somatório de todo o calor que foi cedido por esse corpo é igual a 0. Então, o calor recebido em um sistema mais o calor que foi cedido em um sistema, que é o nosso caso líquido e corpo, né, é igual a 0. E essa quantidade de calor é a nossa equaçãozinha aqui macete, né? Q é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura sofrida pelo corpo. Aí o que nós fazemos? Substituímos os valores. Quem recebeu calor, o bloco ou o líquido? A gente volta lá, ó. Quem recebeu calor foi o bloco, quem cedeu calor foi o líquido. Tanto que a temperatura do líquido saiu de 90 graus para 60. E a temperatura do bloco saiu de 30 graus para 60, que é a temperatura de equilíbrio. Então, quem recebeu o calor foi a substância, né? Então, ó, a massa da substância vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura sofrida pela substância mais a massa do líquido vezes o calor específico do líquido vezes a variação de temperatura sofrida pelo líquido é igual a 0. Nós sabemos quanto vale todas as informações. A massa da substância vale 200 gramas. A temperatura inicial da substância, ó, temperatura inicial da substância é de 30 graus Celsius. A massa do líquido é de 500 gramas. A temperatura inicial do líquido é de 90 graus Celsius. E aqui chegou a uma temperatura de equilíbrio do sistema de 60 graus Celsius. Todas as informações foi nos dada pela banca e Decan no enunciado da questão. Eu jogo aqui, ó. A massa da substância é 200 gramas, o calor específico da substância não faço ideia ainda, né? E nem vou fazer, nós vamos encontrar o que? A razão, tá ali, ó. Nós queremos isso aqui, ó, a razão entre o calor específico da substância e o calor específico do líquido. Isso que a gente quer, ó. A razão entre o calor específico da substância e o calor específico do líquido. Voltando aqui, ó, a temperatura final da substância foi de 60 graus Celsius. A temperatura inicial era de 30, tá aqui, ó, certo? Mais a massa do líquido, 500 gramas, vezes o calor específico do líquido, vezes a variação de temperatura sofrida pelo líquido, que é a temperatura final, 60, que é a de equilíbrio, menos a inicial do líquido, que é de 90. Pronto, temos uma relação. O que vai acontecer aqui? 200 vezes calor específico vezes 30, mais 500 vezes calor específico do líquido vezes menos 30 é igual a 0. O que eu faço? Eu tenho 30 dos dois lados, então eu divido por 30, só por simplicidade, para ficar fácil para mim, certo? Dividir por 30 vai sumir esses 30 todos, né? Então fica 200 vezes calor específico, mais vezes menos, menos 500 vezes o calor específico do líquido agora. 500 vezes o calor específico do líquido é igual a 0. O 500 vezes calor específico do líquido é negativo, passa para o outro lado positivo. Fica assim, ó, 200 vezes calor específico da substância é igual a 500 vezes o calor específico do líquido. Corta 0 com 0, 0 com 0. O que vai dar para a gente aqui, ó? 2 vezes o calor específico da substância é igual a 5 vezes o calor específico do líquido. Eu quero a razão entre o calor específico da substância e o calor específico do líquido. Então eu pego o líquido que está multiplicando do lado direito e passo dividindo para o lado esquerdo. E a mesma coisa eu faço com 2, que está multiplicando do lado esquerdo, passa dividindo para o lado direito. Fica assim, ó. Calor específico da substância dividido pelo calor específico do líquido é igual a 5 dividido por 2, que é igual a 2,5. Achamos a razão. A razão entre o calor específico da substância e o calor específico do líquido é 2,5. Que vai dar a letra, cadê?
letra B de bombeiro, que é você. Você já estou profetizando na vida de vocês. Volta para mim, Andrezão, por favor. Então deu a letra B de bombeiro, que é o que você vai ser, né? Amém. Diga amém daí do lado daí, tá? Beleza? Então agora nós iremos fazer as questões de Física 3, Física Térmica, duas questõezinhas, tá? Uma que vai abordar a corrente elétrica e outra que vai abordar a segunda lei de Ohm, resistência elétrica, tá? Manda pra tela, Andrezão, pra gente, por favor. A primeira, nossa banca, IDECAM, CFO de 2015, tá quentinha, tá? Uma corrente elétrica de intensidade 4 amperes. Opa, já sabemos esse conceito, né? Conceito de corrente elétrica. O que é corrente elétrica, professor? Eu não sei. Corrente elétrica, anote aí, é o fluxo ordenado de portadores de carga. Sejam esses portadores positivos ou negativos, tanto faz. E esse fluxo ordenado vai acontecer devido a uma diferença de potencial, tá? Funciona desse jeito. Então, adjacente esse conceito aqui, ó, de corrente elétrica, beleza, certinho? Então, a unidade de corrente elétrica é o ampere. E nesse caso aqui, a banca disse que a corrente elétrica, nessa minha seção reta de um fio, era de 4 amperes. O que a banca está dizendo? Ela fala assim, ó, eu tenho como se fosse um pedaço do fio, certo? E aqui nesse pedaço do fio tem uma seção reta, que é essa seção aqui, ó, uma seção transversal. Aqui vai passar os portadores de carga, que são os elétrons nesse caso, tá? Tá aqui, ó, um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons. Fluxo ordenado de portadores de carga que vão passar por aqui, ó. Quando eles passarem por essa seção, eu meço a corrente elétrica e vai dar 4 amperes. Medir, tá? Certinho? Vamos lá então. Sendo a carga elementar, sim, ó, esse elétron aqui, ó, possui uma carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a unidade de carga. Como é um elétron, é a carga negativa. Se fosse um próton, seria a carga positiva, tá? Aí ele quer saber o quê? Sendo a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, então o número de elétrons que percorre esse fio a cada minuto, e sabemos que 1 minuto é igual a quantos segundos? Exato, eu ouvi daqui vocês falando, rapaz, 60 segundos, exatamente, essa é a ideia, tá? Ouvi daqui, alguém falou aí, hein? Então vamos lá, beleza? Ele quer saber o número de portadores, aqui eu desenhei 6, ó, só que são 6? Não, são infinitos. A gente diz o seguinte, N, são muitos na verdade, né? Então é N é o número de portadores. Quantos são? Não sei. É o que a banca quer saber, tá? O que acontece? Acontece que a corrente elétrica, esse é o primeiro assunto abordado na aula de Física 3, na terceira aula de Física 3, eletrodinâmica, ou conceito de corrente elétrica. Lá nós vamos ver que a corrente elétrica em uma seção transversal de um fio é igual à quantidade de carga que atravessa essa seção dividido pelo tempo em que há esse fluxo por essa superfície. É exatamente aquela figura que eu desenhei ali, ó. Vou desenhar só uma parte do meu fio, tem uma seção, vai passar uma quantidade bastante grande de portadores de carga, e esses portadores de carga estão em um caminho ordenado, em um fluxo ordenado. Quando eles passarem aqui pela superfície, eu vou contar a quantidade de carga, que é a quantidade de portadores de carga, e vou medir o tempo que eles levaram para passar. Então eu pego e consigo mensurar quantitativamente a
corrente elétrica, que é a quantidade de carga que passou nessa superfície, dividido pelo tempo em que essa carga passou. Pronto, fica fácil, beleza? E nós sabemos mais ainda. Eu consigo calcular essa quantidade de carga. Essa quantidade de carga nada mais é do que a quantidade de portadores de carga, N, cada um desse é um portador de carga, vezes a carga elementar, que é igual para todos. E a banca IDECAM falou, a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Opa! Então está começando a ficar claro, professor. Exatamente. Então essa quantidade de carga aqui, ó, é o número de portadores vezes a carga de cada portador, dividido pelo tempo. Nós temos todas essas informações. Lá você vai perceber que a banca falou o seguinte, a corrente é de 4 amperes, aqui é IDECAM. Sempre quando é informação, vou colocar assim para ficar fácil para a gente, tá? A corrente é 4 amperes, a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certinho? E o tempo, professor, ele falou, ó, 1 minuto. 1 minuto é 60 segundos. 60 segundos. Pronto, eu substituo aqui na minha equação, então, ó. A corrente elétrica é 4, o número de portadores é o que a banca quer. Olha para cá, ó, quer ver, ó? Lê a questão. Então, o número de elétrons, o número de portadores de carga, tá? Que percorre esse fio a cada minuto é igual a... Então, a banca quer esse Nzinho aqui, que tá parecendo um H, né? Que feioso. Apaga aqui desse... Isso, é um N, tá, gente? Aqui é o número de portadores de carga. Vezes a carga elementar, que nós já sabemos. 1,6 vezes 10 a menos 19. Dividido pelo tempo, 60 segundos. O tempo está dividindo. Passa para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar assim, ó. N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 é igual a 60 vezes 4. O 1,6 vezes 10 a menos 19 está multiplicando, passa dividindo para o lado esquerdo. Vai ficar, ó, N é igual, parece um H, né? Que feio. Vou corrigir isso aí, tá, gente? N é igual a 60 vezes 4 dá 240. 240. Já tô ficando travando aqui o cérebro, igual a internet aqui. Deu problema, igual meu cérebro tá dando problema, tá? E o 1,6 estava multiplicando, passa dividindo. 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? O que acontece aqui? Vai ficar o seguinte, vai ficar 240 dividido por 1,6 vezes 10 a mais 19, tá? Isso aqui vocês já tem que ter essa informação na cabeça. Isso é uma propriedade matemática. Essa propriedade aqui, ó, é a seguinte, ó. 1 dividido por A menos X é igual a A elevado a X. Essa é a ideia. Tá? Nós já vimos isso aí, beleza? Então, não, eu tô mentindo aqui para vocês, né? No caso aqui, a potência na base 10, que vai dar a mesma coisa ali, certo? Vai ficar esse ponto aí para vocês. Que é o que nós estamos fazendo aqui, ó. O 10 a menos 19 subiu, certo? Como se fosse a base 10 aqui, ó. Ali tem o quê? Tem 10 a menos 19, vai ficar exatamente igual a 10 a 19. Foi o que nós acabamos de fazer ali, certinho? Então vamos continuando o nosso exercício. Então, quando vocês fizerem 240 dividido por 1,6, vocês vão achar 150 vezes 10 elevado a 19. O que é esse? O que é isso? O que é esse valor? É o número de portadores. Está bem aqui, ó, certinho? Então, peraí, eu quero a resposta em notação científica? O que é notação científica, professor? É essa forma de apresentar o número aqui, ó. Um número entre 1 e 9,9, tá aqui, ó. E um número na base 10, 10 elevado a 21, por exemplo. Então, vou deixar minha resposta do mesmo jeitinho. Então, aqui, ó, vai ficar
1,5 vezes 10 elevado a 2, que é exatamente 150, que não é 100. 10 a 2 é 100. 1,5 vezes 100 vai dar quanto? 150. Vezes 10 elevado a 19. Então aqui fica 1,5 vezes 10 elevado a 21. O que, professor? Portadores de cargas, tá? Então aqui, ó, o N é igual a 1,5 vezes 10 a 21 elétrons. No fio são elétrons, que são um número de portadores de cargas, certinho? Aí a gente volta na questão e vê que o item é a letra B de bombeiro, de BRB, né, que é o nosso banco aqui de Brasília. Pronto, que é o banco onde vocês vão ter conta. Volta para mim, Anderson, por favor. Então vimos que essa questão que abordou corrente elétrica deu a letra B de bombeiro, B de BRB, que vai ser o banco de vocês. Pode ter outro, né? Mas esse vai ser o banco que vocês vão ter que fazer a continha para entrar na corporação. Vai dar tudo certo, né? Se você não já é cliente, né? Não tô fazendo propaganda não, tá? É porque faz parte. Vamos lá para a próxima questão. Joga na tela, por favor, Andrezão. Gabaritamos essa. Vamos para a próxima e última questão de hoje, tá? Essa questão vai tratar de resistência elétrica. Resistência elétrica, que é a segunda lei de Ohm. Vamos ver aqui agora, tá? O que a questão nos diz? A questão nos diz o seguinte. Ela é da IDECAM, técnico em elétrica. Tem uma questão, acredito eu, que seja hard, tá? Porque ela é uma questão específica para técnico. Então, por isso que eu coloquei nível CFO. Vamos lá interpretá-la e resolvê-la? Todos os materiais em sua constituição física facilitam, dificultam ou até mesmo impedem a passagem de corrente elétrica. Essa característica que todos os materiais têm de facilitar, dificultar e até mesmo impedir a passagem de corrente elétrica é o que nós chamamos de resistência. Não é tudo a ver. Resistência é o quê? É a facilidade, dificuldade ou até mesmo impedimento da passagem de corrente elétrica naquele fio. Então nós chamamos essa característica de resistência elétrica. Aí ele vai nos dar as informações. Considerando a resistividade. O que é a resistividade da prata, professor? É uma característica intrínseca ao material prata. Ou volta para mim rapidinho, Anderson, para explicar esse conceito. Nós temos o conceito de resistividade. Quando nós estudamos física térmica, por exemplo, nós trabalhamos com calor específico. Cada substância tem o seu calor específico, certo? Porque cada substância troca calor com o meio ou com outra substância de uma forma pontual, que é caracterizada pelo seu calor específico. Da mesma forma acontece aqui na eletricidade. Cada cada material tem a sua resistividade, que é a característica do material. Então a prata tem a sua resistividade, o ouro tem a sua, o cobre tem a sua, cada um tem a sua. É como se fosse a impressão digital do material. Cada um tem o seu, e da mesma forma que só eu, tenho essa impressão digital, certo? Só a prata tem aquela resistividade, só o ouro tem aquela resistividade. Então, resistividade é uma característica física intrínseca do material. Quando falamos nesse tema aqui, que é eletricidade e resistência elétrica, tá? Joga de volta pra gente, por favor. Então ele fala o seguinte, ele fala que a resistividade da prata, que é descrita pela letrinha Rho, é igual a 0,016 ohms, milímetros quadrado dividido por metro. Isso é a resistividade da prata, a primeira informação que ele nos dá. Qual o valor em ohms da resistência? Ele deu a resistividade e que é a resistência de um condutor de prata com raio da secção transversal ou da
Seção transversal. Acabamos de ver esse conceito, ó. Eu tenho aqui um fio de cobre e essa área aqui, ó, é a área da seção transversal. E ele fala que essa área tem um raio de 0,5 milímetros. O raio é de 0,5 milímetros. Todo mundo viu? Essa é a ideia básica, tá? E 1 quilômetro de comprimento. Esse fio que eu estou medindo aqui, essa secção transversal, ou seção, tem exatamente 1 quilômetro de comprimento. Ah, professor, e aí? Como eu correlaciono essas informações que a banca me deu? Pela segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm diz o seguinte, só para vocês entenderem. A segunda lei de Ohm diz que... Segunda lei de Ohm. Ela nos diz que a resistência de determinado material é a sua resistividade vezes o seu comprimento dividido pela sua área da secção transversal. E nós temos todas as informações que nós precisamos, porque a banca IDECAM nos disse o seguinte: a resistividade do material é de 0,016 ohms milímetro quadrado dividido por metros. Não foi isso que a banca disse? Foi exatamente isso. E tem mais. A banca diz o seguinte, ela diz que o comprimento do fio é de 1 quilômetro. Vou desenhá-lo aqui novamente, ó. Ó o nosso fio de prata aqui. Pronto, tá aí, ó. Então ele tem 1 quilômetro de comprimento. E o raio da seção transversal aqui, ó, é igual a 0,5 milímetros. Pronto, tá aí todas as informações que nós precisamos. Então, o que que a nossa equação exige? O comprimento, certo? E a área da seção transversal. Ele me deu a área? Não, ele me deu o raio. Mas essa superfície aqui, ó, é uma superfície circular, um círculo de raio R. Eu sei, ou eu devo saber calcular essa área, professor? Deve. A área dessa circunferência aqui, desse círculo, é π vezes o raio ao quadrado. A área, então, vai ser π vezes 0,5 ao quadrado. A área vai ser π vezes 0,25 milímetros ao quadrado, porque o raio estava em milímetro. Tá aqui, ó, raio em milímetro. Então ficou em milímetros quadrados. Pronto, professor. Temos tudo? Quase tudo. O que está faltando? Olha para a nossa resistividade aqui, aluno, ó. Tá ouvindo aqui a resistividade? O que acontece? Ela tem a informação, está em ohms, está em milímetros quadrados. Opa, aqui está em milímetros quadrados já, e está em metros. O meu comprimento está em metros? Não, o meu comprimento está em quilômetros. Eu transformo para metros. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Agora sim, eu substituo na minha equação. Fica assim, ó. A resistência desse meu fio de prata de 1 quilômetro é igual à resistividade 0,16 ohms vezes milímetro ao quadrado dividido por metro. Vou colocar aqui para vocês enxergarem. Vezes o comprimento, que é de 1000 metros, dividido pela área da seção transversal, que é π vezes 0,25 milímetros ao quadrado. Olha só que interessante. O metro corta com o metro, o milímetro ao quadrado corta com o milímetro ao quadrado. Sobra só o ohm, que é a unidade de resistência elétrica. Então fica assim, ó. A resistência é 0,016 vezes 1000 dividido por π vezes 0,25. Em que unidade? Ohm. Foi o que sobrou aqui, ó. Todo mundo viu aqui, ó. Foi o que sobrou. Pronto, agora é só multiplicar. Tá fácil, professor, tá fácil. Aqui vai dar, ó,
1, 2, 3 para a direita, cancela esse 1, 2, 3 aqui, ó. Então fica 16 ohms dividido por π vezes 0,25. Quanto que é 16 dividido por 0,25, professor? Não sei. Como é que você vai fazer isso aqui, ó? Você pega esse 0,25 e você descobre que esse 0,25 é igual a 1 dividido por 4, não é isso? 1 por 4 é 0,25. Substitui aqui, ó. Fica assim, ó. A resistência é igual a 16 dividido por π vezes 1 sobre 4, que é 0,5, em que unidade? Ohms. Então aqui, ó, uma fração, o que eu faço? Mantenho a de cima e multiplico pela de baixo. Aqui fica 16 vezes 4 dividido por π vezes a unidade, que é o ohms. Quanto que é 16 vezes 4, professor? Vai dar exatamente 64. Então aqui, ó, vai dar 64 dividido por π ohms, que é a unidade de resistência elétrica. Aí a gente volta lá na nossa banca, na nossa questão da IDECAM para verificar qual vai ser o gabarito. A gente enxerga que a nossa resposta da resistência deu 64 dividido por π ohms, que é a unidade. Ele já nos deu, tá aqui, ó. Qual o valor em ohms? Aqui o valor em ohms. 64 dividido por π, que é a letra C de capacidade. Beleza? Volta para mim, por favor, Andrezão. Então, pessoal, isso foi nosso aulão, né, que vai ficar disponibilizado para vocês com as questões da Banca IDECAM de Física. Nós abordamos 3 conteúdos específicos. Um conteúdo de mecânica clássica, que é física 1, um conteúdo de física térmica, que foi princípio da igualdade das trocas de calor, e 2 conteúdos de eletricidade, que o primeiro conteúdo foi corrente elétrica e o segundo conteúdo foi resistência elétrica. Então vejam que a gente consegue abordar uma quantidade muito grande de conteúdo que a Banca IDECAM apresenta nas provas e que vai cair na prova de vocês. Tenham fé nisso, tá? Então, agradeço a atenção de vocês, agradeço a paciência de vocês, a perseverança de vocês. Então, esse vídeo vai como um bônus para vocês que perseveraram em relação a esse conteúdo. Então eu fico por aqui, uma boa noite para vocês e até a próxima. Antes disso, eu peço por favor que vocês curtam aqui embaixo, tem uma série de links e tudo. Vai lá, curta, né? Talvez aqui não tenha, mas entre lá no nosso aulão e curta, tá? Pode curtir tudo que vocês quiserem, tá? Entre no site, verifiquem os nossos pacotes. Se você quiser fazer um pacote do CBMDF, tem no Estúdio Aulas. Eu quero fazer todas as matérias, professor, porque eu tenho uma dificuldade enorme de ir em sala de aula. Tenho o pacote completo de física. Não, professor, eu tenho facilidade até. Eu não gosto de física, eu não consigo entender. Tem um pacote só de física, certo? Também tá lá. Ah, professor, eu prefiro aula presencial. Vá no espaço campo mais próximo da sua casa. Tenho certeza que você vai encontrar um, tá? Não tem jeito. Nós estamos em todos os lugares. Vá lá e você vai achar. Certeza, tá pertinho da sua casa. Busque que vai ter as aulas presenciais, tá? Então, agradeço ao nosso staff aqui do Estúdio Aulas por estar aqui já quase 10 horas da noite, a gente gravando essa aula para vocês, tá? Devido aos problemas técnicos que tivemos, né? Que tivemos até agora há pouco. Mas tudo isso tem um objetivo, que é esse aqui, ó. Junto vamos passar. E nós temos esse compromisso com vocês e queremos que você venha para cá para a gente reforçar esse compromisso e juntos conseguirmos atingir o nosso objetivo, que é passar e ser incorporado às fileiras do CBMDF, colocar seu nomezinho lá e começar o curso de formação com fé em Deus, tá? Aguardo vocês aqui e até a próxima, meus amigos. Continue estudando, buscando que vocês vão atingir as metas e atingir os objetivos de vocês, tá? Beleza? Até a próxima e bom fim de semana, boa semana e estudem muito.